Amém? Nós continuamos com a nossa série, na nossa reflexão sobre a busca do avivamento, sobre aquilo que eu e você precisamos fazer para buscar mais de Deus, aquilo que eu e você precisamos fazer para continuarmos experimentando dessa presença de Deus sobre a nossa vida. E nós, desde o mês de julho, estamos nessa sequência, e nós fomos confrontados de tantas formas, o Senhor nos confrontou até aqui de tantas formas, pelo menos eu fui, e creio que com você também não é diferente. E em cada encontro nós temos olhado um ponto da nossa vida que é necessário para que a gente viva o avivamento. E nessa noite nós vamos olhar sobre a necessidade da oração, porque sem oração nós não conseguiremos experimentar o avivamento, e é até um pouco óbvio, mas é algo importante também de nós entendermos, que quanto mais nós orarmos ao Senhor, quanto mais nós pararmos para escutar o Senhor, mais nós vamos ouvir Ele de verdade, e mais Ele vai falar na minha vida e na sua, e mais nós vamos refletir Ele onde nós estivermos, mas sem oração não existe uma comunhão real com o Senhor. Os dois textos que o autor desta série nos traz, pensando nessa necessidade de oração, na primeira delas é quando ele traz a consciência, a igreja de Jesus precisa ser um lugar onde se ora, a igreja precisa ser um lugar onde se tem tempo de oração, mas também precisamos entender que na nossa vida pessoal, fora aqui do contexto da igreja, nós também precisamos ter tempo de oração, porque aqui no período em que as pessoas vinham somente ao templo para orar ao Senhor. Era um momento em que era no templo em que a adoração acontecia. E hoje a adoração e a oração, ela acontece quando eu estou no ônibus, quando eu estou no carro, quando eu estou no banheiro, quando eu estou na minha casa. Não importa o lugar, eu tenho acesso a Jesus para falar com Ele através do Espírito Santo. E no segundo texto que nós vamos ler, ele fala da experiência quando o povo parou para orar, que está lá no livro de Atos. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 21, no verso 13, e nós vamos então olhar o primeiro texto, Mateus 21, 13, e nós vamos ver aqui o primeiro momento deste texto, em que Jesus exorta o povo que estava na igreja fazendo tudo menos orando. A palavra do Senhor diz assim, eu vou ler a partir do verso 12, tá? Jesus entrou no pátio do templo e expulsou todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. E ele lhes disse, nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte, a minha casa será chamada de oração, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Uma tremenda de uma exortação aqui Jesus dá, e se hoje Jesus viesse, em breve ele vai vir, ele entraria em muitos lugares, embora não compete a mim e a você julgar, mas ele entraria em muitos lugares e faria novamente, provavelmente, a mesma ação. Talvez não teriam lá as pombas, mas teriam vários outros recursos que são negociados, infelizmente, e Jesus viraria aquela mesa dizendo para eles, aqui o que Deus disse, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Então ele está trazendo que esse esconderijo de ladrões, porque as pessoas se escondiam dentro daquele templo para negociar com o nome de Deus. Então, de novo, Jesus entrou no templo naquela noite, Jesus entrou no pátio do templo daquela noite, ele expulsou aquele povo que estava naquele lugar, e as mesas ele jogou, ele deu presta atenção naquele povo, porque eles estavam comercializando com o nome de Deus. O outro texto que a gente vai ler, vamos lá para o livro de Atos, capítulo 4, no verso 31, e nós vamos olhar aqui uma outra constatação que a gente tem aqui no livro de Atos. Eu falei domingo que eu voltei a ler o livro de Atos impressionante, Eu já li o livro de Atos várias outras vezes, ou seja, para leitura pessoal, ou seja, para pregação, mas estou relendo o livro de Atos, eu acho que por causa desse momento em que a gente está estudando sobre o avivamento,
E quanta coisa maravilhosa esse povo experimentou. Hoje eu estava refletindo lá, nada a ver com o que está aqui no meu roteiro, mas estava lendo lá um momento em que Saulo tem um encontro com Jesus, em que ele tem as escamas dos olhos, a palavra diz, como escamas caem dos seus olhos, e ele tem esse encontro radical com Jesus, e as pessoas que estavam ao seu redor começam a ficar com medo que ele estivesse só armando para perseguir, mas você vê uma ação clara do Espírito de Deus, como nós estamos vendo hoje, uma ação extremamente clara do Espírito de Deus, onde nós estamos orando. E aqui no livro de Atos, capítulo 4, verso 31, diz assim: quando terminaram de fazer esta oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Quando nós pegamos aqui este capítulo 4, essa parte, é a oração dos seguidores de Jesus, que se fez naquele tempo, Então eu vou ler aqui, a partir do verso 23, para a gente entender o contexto aqui do que acontece, para você não ficar perdido. Vamos lá. Atos capítulo 4, a partir do verso 23. Quando Pedro e João foram soltos, eles estavam presos, voltaram para o seu grupo e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes do povo haviam dito. Assim que eles ouviram isso, adoraram todos juntos a Deus, dizendo: Senhor, Tu és o Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que existe neles. Tu falaste por meio do Espírito Santo e do nosso antepassado Davi, teu servo, quando ele disse: porque as nações pagãs ficarão furiosas? Porque os povos fizeram planos tão tolos? Os seus reis se prepararam e os seus governantes se ajuntaram contra o Senhor Deus e contra o Messias que ele escolheu. De fato, Herodes, Pôncio Pilato se juntaram aqui nessa cidade com os não-judeus e com o povo de Israel contra Jesus, a teu dedicado servo que escolheste para ser o Messias. Eles se reuniram para fazer tudo o que pelo poder e pela tua vontade já havias resolvido que ia acontecer. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles. Dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para curar, a fim de que, por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Olha que interessante. Vamos dizer que tira o momento de perseguição e da morte de Jesus, mas o que eles oraram é o que eu e você temos orado aqui nessa igreja. Senhor, onde nós abrimos a nossa boca, nós queremos que o Senhor, através de nós, alcance pessoas. Nós queremos orar por pessoas cativas e queremos e cremos na autoridade do seu nome, no seu poder, que pessoas serão libertas. Senhor, nós queremos a autoridade do teu nome, porque nós estamos obedecendo e buscando ao Senhor, nós queremos orar por cura e cremos no teu poder de fazer cura. É isso que aconteceu aqui. E neste momento aqui neste texto, o Espírito de Deus estava começando a vir aos homens. Hoje eu e você entendemos, conforme em Efésios diz, que quando eu e você aceitamos Jesus, a palavra é muito clara, neste momento o Espírito Santo passa a habitar em nós. Então, inclusive, quem me convence você das coisas que devemos buscar, das coisas que devemos renunciar, é o próprio Espírito Santo, porque eu não tenho poder e nem você, mas o Espírito Santo tem. Então, quando você aceitou Jesus, confessou com a tua boca, acreditou no seu coração, o Espírito Santo passa a fazer morada na tua história, na sua vida, e ele vai te conduzir onde ele quer, se você permitir. Deus não invade história. E neste momento aqui, quando eles estavam experimentando, o Espírito Santo vem, e a terra treme, ali diz, a terra não, o lugar, Aqui, quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Olha aqui a receita para mim e para você, que temos acompanhado essa série. Nós estamos orando, estamos fazendo um exercício de negar a nós mesmos, de irmos para a cruz todos os dias, na proposta de buscar o avivamento, e isso só vai fazer sentido se corajosamente, enquanto igreja, nós começarmos a anunciar o Evangelho. Porque se o avivamento
que nós estamos buscando não tiver o propósito de trazer pessoas para Jesus, o que a gente quer, afinal de contas? Né? Qual é a nossa proposta? A proposta de Deus é essa: busque o avivamento, viva intensamente segundo a minha vontade, negue a você mesmo e eu vou te usar. O usar aqui num sentido bom, tá, gente? Não num sentido pejorativo. Esta é a intenção. Mas aí, hoje, no ponto dessa noite, que nós vamos refletir aqui brevemente, essa pregação terá continuidade no domingo de manhã, é que sem oração não existe intimidade com Deus. Sem oração não existe entrega. Sem oração não existe ouvir Deus. Então, se eu quero o avivamento, se eu estou ouvindo tudo o que tem sido pregado neste lugar, mas eu não paro para orar a Deus, desculpa, eu estou fazendo algo errado. Tem duas coisas que caminham muito juntas na busca do avivamento: a palavra de Deus e a oração. Eu ia dizer o joelho dobrado, mas alguns não podem, então não é pelo joelho, tá? Não é pelo exercício do sacrifício, mas é na busca incessante de Deus que nós precisamos fazer. E aí eu separei um pouco sobre a oração. Nós temos aquele discipulado que a gente tem feito aqui na igreja, falando sobre oração, e como eu aprendi reestudando com os 3 grupos que já passei sobre esta oração, e como ainda aprendo, e daqui a pouco, quando eu terminar esses 2 grupos, agora eu vou recomeçar uma 4ª turma para pessoas que já pediram, para a gente começar de novo, mas eu vou fazer uma só, para olhar de novo sobre a oração, porque é muito importante nós entendermos como orar, né? Como buscar a Deus. E aí, o autor lá do livro, que é o mesmo deste do avivamento, o Dr. Gregory Frizel, diz assim, que nenhum prédio se sustenta sem uma fundação forte. Nenhum prédio se sustenta sem uma fundação forte. Eu e você não conseguiremos caminhar sem oração. A proporção é a mesma. A fundação de uma construção é importante para que a casa não caia. A oração, para mim e para você, enquanto cristão, é importante para que a gente se abasteça de Deus, conheça de Deus, entenda Deus, ouça a direção de Deus, e aí Ele vai nos ajudar a caminhar. Eu não tenho dúvida que todos nós que estamos nos dispondo neste tempo a entrar nessa jornada, quantos levantes têm vindo contra a sua casa, a sua vida, e levantes sutis. Talvez não sejam até aqueles levantes que te assustem, não são aqueles terremotos mas são coisas pequenas que entram e que usam, às vezes, pessoas ao nosso redor para desestabilizar aquilo que Deus quer fazer. São forças para minar a nossa força. São palavras sutis ditas em momento inadequado que vão minar a nossa força. E se eu e você não estamos em oração, se eu e você não estamos em conexão com Deus, se nós não estivermos ligados a Ele, né, nessa relação vertical, qualquer sopro, mesmo que eu creia nele, o alicerce não está fundamentado, o alicerce não está sólido, e a casa vai balançar. Pode ser que não caia, mas balança. E, na verdade, ela precisa estar sólida, porque Deus nos dará essa solidez. Sem uma vida de oração, o seu relacionamento com Cristo vai ser fraco. O nosso relacionamento com Cristo vai ser um relacionamento como se fosse aqui, do mundo. E aí a gente começa a olhar alguns pontos, né? Nós precisamos ter tempo de oração diária com o relacionamento com Deus e não como um dever ou uma disciplina chata e obrigatória. A minha e a sua entrega na conversa com Deus, na nossa oração com Deus, precisa ser algo que vai nos dar alegria, que vai nos dar prazer, que vai nos dar satisfação. É aquele momento do dia que você pensa assim, que bom, eu agora vou falar com meu Pai, e eu sei que Ele vai me escutar. E aí, neste momento, você pode abrir o teu coração, chorar, contar as tuas dores, falar as tuas alegrias, dizer os teus sonhos, mas é um momento de intimidade seu com Deus. E se nós não cuidarmos, o dia passa, né, e a gente estuda isso lá naquele estudo, que se eu não determino um horário para estar com Deus, é muito provável que o dia termine e eu ainda não falei com Deus. Eu me lembro que no último grupo, uma adolescente me perguntou assim, pastor, eu passo o meu dia em oração, enquanto eu estou estudando, enquanto eu estou lavando a louça, enquanto eu estou isso, eu estou aquilo, eu estou orando. Eu preciso separar um tempo? Eu disse, sim,
Precisa. Mas eu já faço do meu dia. Deus quer exclusividade. Deus quer relacionamento verdadeiro. E aí sim, eu paro, eu tenho um tempo com Ele, eu tenho um tempo para falar com Ele, para ouvir Ele, e depois eu faço o restante do meu dia em oração. Mas eu preciso ter um tempo com Deus. Olha a importância de Deus na nossa história. Olha o que Deus quer falar comigo, com você. E se a gente não para falar e para ouvir Deus... E aí alguns perguntam, mas Deus fala? Fala. Deus fala através da palavra dele, Deus fala através de uma pregação, Deus fala através de pessoas, Deus fala através de canções, Deus fala em sonho, Deus fala como Ele quer, porque Deus é soberano, mas Ele fala. Mas na maioria das vezes nós não queremos ouvir Deus, principalmente quando Deus diz coisas contrárias àquela que nós queremos. Então, o exercício mais difícil lá no estudo da oração, o final é parar para ouvir Deus. A nossa mente é roubada em todo o tempo, a nossa concentração é tirada em todo o tempo, ou nós terminamos de falar e já nos levantamos correndo para ir para o nosso ativismo. Quanto tempo? Hoje o que mais rouba o nosso tempo é celular, né? Talvez não para todos, mas para a grande maioria eu sei que é. Para mim, por exemplo, eu chego em casa, eu atendi o dia inteiro. Agora eu estou pregando, aí eu vou fazer um atendimento, depois chego em casa, depois que eu tomo banho, a Tânia está dormindo, eu pego meu celular, eu vou ver lá, tem 250 mensagens em uma, mais umas 100 e poucas na outra, e aí eu vou tentar ouvir e ler tudo aquilo. Gente, quando você menos percebe, passou uma hora. De manhã está assim, eu acordo, antes de vir para a igreja, faço o meu devocional, leio a Bíblia, tenho um tempo de oração, aí antes de vir para cá eu pego para ver as mensagens que estão do dia anterior que eu não consegui ver. Quando eu vejo, o tempo já passou uma hora e eu estou ali. Porque são muitas, e eu não estou nem em outras coisas de rede social, estou só nas mensagens. Então, as comunicações tomam muito do nosso tempo. E às vezes a gente tem que deixar isso um pouco de lado para conseguir ter o tempo nessa comunicação tão necessária que nós precisamos ter com Deus. Se você realmente ama a Deus, você vai ter a alegria de ter um tempo com Ele. Se você não tem um tempo adequado com Deus, como você acha que Deus se sente? Se você chega para Deus, e eu brinco lá no discipulado que a gente chega para Deus na hora da oração, alguns, né, muitos de nós já mudamos, mas assim, vou orar, tira o pergaminho, abre aquela lista de pedidos diante de Deus. Senhor, eu vou orar, tá? Então tá, Senhor, eu quero isso, eu preciso disso, fulano precisa... A gente faz uma lista de pedidos e a gente entende isso como oração. A intercessão é uma oração, mas antes desta oração de pedir, né, eu falei domingo, quando alguém que você gosta, há um tempo você não tem um contato com ele, esse alguém, um filho, um pai, uma mãe, um irmão, se chega para você, chega diante de você e fala assim, eu quero te pedir uma coisa. Você vai falar, bom dia primeiro, né? Boa tarde primeiro, você está me vendo, eu estou aqui. Com Deus não é diferente. Deus quer uma relação de entrega, uma relação de... Afinal de contas, gente, Ele é soberano, Ele é Deus. Nós somos servos. E nós precisamos nos lembrar disso. A vida moderna diz que alguns minutos com Deus é suficiente. Isso não é verdade. Eu vou orar. Quando a gente começa lá o estudo, eu faço um desafio no primeiro encontro de orar 5 minutos. A grande maioria se assusta. Alguns que levam muito a sério conseguem chegar no final lá com o seu bom tempo de oração, né, e ficam surpresos. Quando a gente faz jornada aqui na igreja e a gente propõe de meia em meia hora, alguns lá no começo, quando eu comecei esse desafio, chegavam para mim e diziam assim, pastor, eu achei que eu não ia conseguir. Mas daí quando a gente dá uma didática de oração, quando a gente traz um conteúdo, uma leitura bíblica, né, os motivos de oração, você vê que na verdade, quando você começa exaltando a Deus, depois você vai olhar os teus pecados que você tem que pedir perdão, depois você vai orar por você e pela tua casa, depois você vai orar por intercessão e no fim você vai parar para ouvir Deus. Como que você vai fazer tudo isso em 5 minutos? A oração é um tempo de investimento no nosso relacionamento com Deus. E um tempo rápido não vai ser uma oração. Vai ser algo como se fosse para cumprir um protocolo, cumprir uma obrigação e dizer assim, não, eu orei hoje, eu já dei uma passadinha ali e falei com Deus. Mas imagina, Deus, às vezes, eu não quero te escandalizar, tá? Mas
É aqui um pensamento meu. Imagino Deus assim engasgado para falar e a gente... Já foi conversar com alguém, você tinha algo para dizer, a pessoa não te escutou e você saiu com aquilo aqui, doido para dizer alguma coisa? Talvez alguns dizem, Deus está em silêncio. Será que Deus está realmente em silêncio? Será que Deus está falando e a gente não quer ouvir? Nós precisamos ter um lugar secreto de oração com Deus. O lugar secreto não é uma caverna, não é. É um lugar onde você tem intimidade com Deus e você fique a sós com Deus, sem ninguém te atrapalhar, e você ter aquele tempo de prioridade sua com Deus. Eu disse, se for necessário, entra no quarto, põe uma plaquinha, estou falando com o Pai. E põe lá, para ninguém te chamar, para ninguém... o telefone tocou, espera. Estão batendo, pedindo alguma coisa, espera. É o seu momento. É o seu momento de intimidade com Deus. Se a nossa mente já nos rouba a atenção, quando você vai fazer essa oração e você não tem essa disciplina, é muito fácil você se desconcentrar e parar a oração. Eu oro quando eu deito. Você consegue realmente ter um tempo saudável de oração depois que você deita cansado? Ou você começa a orar e acorda no outro dia, a oração ficou pela metade? De novo, é importante para nós, não é para Deus. Deus quer sim a nossa adoração, mas a oração, para que eu possa ir ao avivamento, ela é muito mais fundamental para mim do que para Deus. Eu preciso de Deus, Deus não precisa de mim. Mas quando eu exalto a Ele, quando eu busco a Ele, se eu quero de fato ir às águas profundas, Deus vai se mostrar a mim, como Ele fala lá em Isaías. Então, breves e inconsistentes períodos de oração não produzem crentes cheios do Espírito e não trará grande despertamento espiritual. E aí ele traz alguns motivos para que você tenha uma vida de oração, além da busca do avivamento que nós temos feito. Primeiro deles, Satanás teme o seu compromisso de oração com Deus. Satanás não quer que você tenha tempo de oração com Deus. Porque quando você tem tempo de oração com Deus e você passa por todo esse processo, inclusive ouvir Deus, você vai estar mais íntimo de Deus, consequentemente vai obedecer mais a Deus e vai deixar o império de trevas insatisfeito. Então Satanás não quer. Então um bom motivo para você orar. Você quer impactar o inferno? Dobre o teu joelho, vai orar. Vai orar, vai investir tempo, não fala gastar tempo, investir tempo em oração. O segundo ponto é que a oração é uma arma para a batalha espiritual. Nós estamos em constante guerra espiritual, neste período com mais intensidade. Como que eu vou vencer essa guerra? Eu vou pegar uma pá aqui, que eles estão na construção, e vou achar o demônio para dar uma pasada na cabeça dele, e o que eu vou fazer? Oração. É oração. Armas espirituais é através de oração. Não existe outra forma. Não tem como. Às vezes a gente vê em alguns programas de TV, alguns líderes ali discutindo com Satanás, incorporação. Gente, o nosso louvor é a Deus e o nosso crédito é a Deus, a gente não vai gastar tempo com isso. O nosso tempo é com Deus. E a arma espiritual que eu vou ter é dobrando o meu joelho e buscando a Ele. Terceiro, só com oração colocamos a armadura de Deus. Lá em Efésios 6, ele fala daquilo que eu preciso me investir para estar firme nesta jornada, nesse desafio que nós estamos vivendo. Para vestir o sapato, a couraça, o capacete, o cinturão, para vestir tudo aquilo que eu preciso espiritualmente, para estar nesta redoma, eu só vou colocar isso através da oração. Eu vou começar a orar, eu vou começar a entender, eu vou começar a entender que negar a mim mesmo não é um sacrifício, é uma obediência, que isso é bom. Então eu começo a colocar cada ponto daquele em mim, e então eu estou revestido pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, e eu consigo avançar. Quarto ponto, oração é básica para exercer a autoridade espiritual. Ontem à noite eu estava fazendo o discipulado de libertação com o grupo, que eu estou quase terminando, e ontem foi dia de nós orarmos para renegar as coisas que o demônio pode achar de ponto de apoio dos nossos familiares. E aí me fizeram uma pergunta, e aí depois eu explicando para eles sobre essas fortalezas demoníacas, e é através da oração, através da autoridade espiritual,
que eu vou exercer, mas só se eu estiver conectado com Deus. Quando a gente não está com intimidade com Deus, a gente pode até tentar fazer graça, mas a gente vai sair ferido, porque Satanás tem poder e ele não brinca de destruir. Agora, quando eu estou revestido aqui da autoridade de Deus, revestido de Efésios 6, da armadura de Deus, estou com a minha vida correta para poder exercer essa autoridade, através da oração. Então, quando eu estou dizendo para vocês, neste momento, quando você orar por pessoas que estão cativas, Satanás vai sair na autoridade do nome de Jesus. E para isso você precisa de autoridade espiritual. E onde você vai buscar ela? Oração. Joelho no chão. Oração é essencial para evangelismo. Gente, depois que nós começamos essa jornada da busca do avivamento, eu tenho atendido tantas pessoas no gabinete que não são dessa igreja, que estão chegando nesta igreja, que eu fico impactado daquilo que Deus tem feito. A gente não fez nenhum manifesto do bairro, a gente não saiu com faixa, a gente não fez nada. Ou melhor, perdão, nós fizemos sim. Nós temos orado incansavelmente. Nós temos buscado essa igreja e as pessoas que estão levando a sério, os membros dessa igreja estão levando a sério, estão caminhando nessa busca deste avivamento, porque nós entendemos que é o que Deus quer. Oração é elemento central dos avivamentos e despertamentos espiritual. E aí ele diz, né, a Bíblia e oração são armas fundamentais do crente. A carne resiste a uma vida de oração. Se eu orar, eu vou conseguir dominar a minha carne. Aquela briga que a gente fala aqui, né, do capetinha com o anjinho lá do desenho do Tom e Jerry. Se eu estiver com a minha vida ok em oração, a carne vai ser vencida. Se eu não estou com uma vida em oração, eu estou perdido. Mas muito rapidamente eu vou ceder ao apelo da carne. E aí como que eu vou fazer para mudar isso? Eu preciso orar. Lá em Mateus, nós já estamos indo para o final, no capítulo 26, no verso 40 e 41, Jesus exorta os discípulos porque eles não estavam orando, eles não estavam vigiando. Lembra? Jesus foi lá para o monte com eles, Jesus estava próximo de ser crucificado, Jesus diz assim, vigia aqui um pouco comigo, vigiar aqui um pouco é assim, ore, como eu peço às vezes, gente, ora por mim, eu ando assim, ou você pede, pastor, ora por mim. E eu acho tão sério quando alguém pede para eu orar, eu já oro na hora para não deixar de orar pela pessoa. Eu espero que a gente faça o mesmo, nesse compromisso. Jesus aqui fala para os discípulos, né? Vigia um pouco. E aqui diz assim, depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro, será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Uma hora ele pediu aqui. Vigiem e orem, porque para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Olha o alerta que Jesus está dando aqui para Pedro e que continua para mim e você. Primeiro ele exorta, né? Ele pede para eles orarem, ele volta e encontra os 3 bonitos dormindo lá no lugar de orar. E aí ele depois que ele encontra, ele fala, será que vocês não podem vigiar nem uma hora? De novo, né? Pensamento meu, mas eu imagino quando eu vou orar e eu acabo dormindo no meio da oração, eu imagino Deus olhando para mim assim, e daí? Né? Podia dar um tapão, uma corda, termina, eu quero ainda falar com você. Aqui ele fala, nem uma hora vocês podem vigiar comigo? E aí ele orienta, vigiem e orem para não serem tentados. Todos nós somos tentados o tempo todo. Todos nós somos provocados o tempo todo. Qual é o propósito de Satanás contra a sua vida, contra a minha vida, contra a nossa casa? Matar, roubar e destruir. Se eu não vigio, eu abro todas as brechas. Né? E aí não adianta o anjo do Senhor estar acampado, porque eu abro as brechas e as setas vêm para destruir de fato a minha vida. Satanás e seus demônios resistem a um santo que ora. Se quer uma vida poderosa de oração, 3 ou 4 minutos não vão me levar a essa estatura, a este compromisso com Deus. Jesus e os cristãos gastaram tempo a sós com Deus. Jesus orou muito, ele foi um grande exemplo nosso. Os discípulos aqui, quando a gente, de novo, voltando para o livro de Atos, se você não está lendo nada específico na Bíblia, vai ler o livro de Atos, vai ser bem legal.
Os discípulos aqui oravam, estavam na casa de Cornélio, estavam na casa de não sei quem, estavam não sei onde, estavam no rio, estavam na rua, estavam na praia, em todo lugar eles estavam orando. E é um momento de grande avivamento, e é um momento da diáspora, um momento em que eles saem para levar o evangelho, depois de muita oração. E aí chegavam, Pedro pregava, 3.000 se converteram. O outro lá se converte. Saulo tem aquele encontro radical, né? Porque o Espírito de Deus toca nele, porque escolheu ele para servir. E assim o Senhor continua fazendo. Aquieta o seu coração sem medo e se disponha a ouvir Deus. Além desse tempo precioso, né, que nós transformamos o nosso dia em oração, invista um tempo específico para você estar a sós com Deus. Como é produtivo? Ontem, eu sou muito acelerado, vocês sabem disso. Ontem foi terça, hoje é quarta. Ontem, cheguei aqui cedo, minha cabeça cheia de preocupação, cheia de coisa, porque segunda é o meu descanso, e aí eu fico angustiado porque eu estou descansando, porque daí tem um monte de coisa para fazer. E aí cheguei aqui ontem cedo, sério, minha cabeça estava assim, eu pego um papel e começo a anotar. Vou anotando, e depois quando eu vou fazendo, eu vou pintando lá. E aí eu cheguei, quando eu peguei a caneta, o Espírito de Deus falou comigo, dobra o joelho e vai orar. E eu quis falar, Senhor, mas eu... Aí eu falei, não, Deus, me perdoa. De verdade, gente, eu tenho essa luta. Quando eu chego aqui, Senhor, o Senhor tem razão, me perdoa. Dobrei o meu joelho e descansei no Senhor. Fiz tanta coisa ontem, glória a Deus. Tem um monte de coisa para fazer, glória a Deus, porque a igreja está viva, com as portas abertas, né? E a gente servindo e atendendo, glória a Deus por isso. Mas eu entendi aquilo que eu já sei, que às vezes eu preciso me lembrar. O tempo que eu invisto em oração não é um tempo perdido, é um tempo que eu ganho. Porque aquilo que eu não posso fazer, Deus faz no meu lugar. E aí, eu tenho atendido algumas pessoas aqui na igreja esses dias que não frequentam essa igreja e que nem têm um relacionamento profundo com Jesus. E tenho de cá, olhando para eles, não me achando melhor, mas entendendo o quão perdido ficam as pessoas quando não tem Jesus nesse comando. O quão perdido ficam as pessoas, e o mundo tem andado perdido, como ovelha que não tem pastor ele, e que não consegue ter um norte para a vida. E aí acha que ele vai conseguir ter domínio sobre todas as coisas, quando ele vê que ele é falível, vem o grande desespero. Por quê? O confronto, o enxergar a incompetência para gerir a minha vida, da minha família, é algo real, mas eu tenho um Deus que cuida de todos os detalhes. E eu vou descobrir isso com o meu joelho no chão. Então, que eu e você possamos buscar ao Senhor. Faça o exercício. Se permita. Se for preciso, eu gosto de colocar louvor enquanto eu estou orando. Coloco louvor, dobro o joelho e ali eu derramo na presença do Senhor. Mas separe um tempo a sós, porque Deus merece a sua entrega e o seu tempo de adoração. Amém? Se nós queremos experimentar do avivamento, de outra forma, nós não chegaremos lá. Vamos orar? Se você tem essa dificuldade, fale com o Senhor e peça que Ele te desperte para que haja um interesse no teu coração. E peça ao Senhor para se revelar a você enquanto você estiver orando. Sentir a presença de Deus, até para os mais racionais, é extremamente possível. Sentir a presença de Deus, que às vezes você pode achar que é emoção, não é emoção, é Deus falando, é possível. E Deus quer falar, e Deus quer ministrar. E nós levantamos renovados para a honra e glória do nome dEle. Pai, nós queremos nessa noite te agradecer, porque nós temos aprendido do Senhor e com o Senhor, que o Senhor quer uma relação de intimidade verdadeira conosco, e que essa relação só vai acontecer quando ela passar pela oração, quando ela passar pelo joelho no chão, quando ela passar por aquietar a nossa boca e parar para ouvir ao Senhor. E no outro momento, quando nós abrimos a nossa boca, ou através da tua conexão com o teu Espírito, quando nós contamos ao Senhor tudo aquilo que o Senhor já sabe, mas a nossa fala tem um propósito de reconhecimento da sua grandeza, da sua soberania e da nossa incompetência para resolver a nossa vida.
Declaramos nessa noite a nossa dependência do Senhor para todas as coisas. Declaramos essa noite ao Senhor que precisamos do Senhor, inclusive, para conseguir orar de uma forma que agrade ao teu coração. Declaramos ao Senhor nessa noite a nossa dependência a Ti, para que o Senhor controle a nossa vida e mantenha a nossa mente cativa no Seu altar. Leva-nos, Senhor, além. Leva-nos mais perto de Ti. Leva-nos, Senhor, a buscar verdadeiramente a Tua face. Leva-nos a contar, mas a parar para ouvir também aquilo que o Senhor quer falar conosco. E assim, ó Deus, quando ouvirmos ao Senhor, o pedido continua. Ajuda-nos a cumprir o Teu querer e não o nosso. Abençoa a Tua igreja neste tempo de busca. Abençoa a Tua igreja nesse tempo em que ela quer o avivamento do Senhor neste lugar. E quando nós entendemos que o avivamento é abrirmos as portas para Te servir em tempo e em fora de tempo, então nós queremos nos dobrar diante do Senhor, nos derramando no Teu altar, para que o Senhor continue a tirar de nós todo o excesso de eu, e que nós possamos ter o Senhor cada vez mais sobre a nossa vida. Quero pedir em nome de Jesus que o Senhor visite cada pessoa que está aqui no templo nessa noite, aqueles que estão nas suas casas também cultuando junto a nós. Quero, Deus, apresentar as famílias da Tua igreja ao Senhor, aqueles que têm nos acompanhado nos cultos virtuais também. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor entre na nossa vida e na nossa casa nessa noite, olhando, Deus, aquilo que a nossa casa precisa para ter mais do Senhor e menos de nós. Que o Senhor possa nos levar a orar mais pelas coisas do alto e menos pelas coisas daqui. Que nós possamos nos importar muito mais com as coisas espirituais do que com as coisas carnais e passageiras. Que nós possamos, ó Deus, entender que este tempo é passageiro e a oração é um exercício de conversa contigo e daqui a pouco estaremos na eternidade. Eu creio realmente nisso. E nós queremos estar alinhados, afinados para não nos constrangermos diante da Tua presença, embora a Tua soberania, a nossa pequenez, mas porque nós aqui exercitamos uma conversa contigo. Repreendemos na autoridade do Teu nome todo o levante de Satanás contra as famílias da Tua igreja. Repreendemos na autoridade do Teu nome todo o levante de Satanás contra a Tua igreja aqui instituída no Jardim Pinheiros. Declaramos ao império de trevas que este lugar existe para servir ao Senhor e o Senhor está sobre todos os nomes. E nós marcharemos firmes, sem olhar para trás, para levar esse Teu evangelho verdadeiro, saqueando o inferno para a honra e glória do Teu nome, abrindo cada vez mais oportunidade para que pessoas, assim como eu um dia me interessei, possam conhecer do Teu evangelho, possam ter transformação de vida, para que pessoas possam declarar o Senhor como o único e suficiente Salvador de suas vidas. E que nós possamos juntos caminhar, Deus, de mãos dadas, olhando para a cruz, colocando por terra todo o nosso orgulho, todo o nosso achômetro, tudo aquilo que nos incomoda, mas simplesmente servindo ao Senhor. Derrama do Teu avivamento sobre nós e usa-nos para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele resplandeça o rosto dEle sobre você, que Ele te dê um final de semana, um restante de semana ainda na presença dEle e que você possa glorificar a Ele com a tua vida. Amém?